Aleluia! Só diga esse pastor Jesus. É motivo de alegria abençoar nesta noite, de quarta-feira. O culto em busca do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Busque esse Deus maravilhoso que teve a vida por mim e cada um de nós, em nome de Jesus. Aqui a palavra do Senhor se encontra em Lucas 8:22. Aleluia! E também tem outra passagem também, depois eu falo aqui. Lucas 8:22. Que o título diz: Jesus acalma a tempestade. Aleluia! Glória a Deus. Manda ler em nome de Jesus. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado. E partiram. O 23. E navegando eles, aborreceu, então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, aleluia, entrando em perigo. No 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Aleluia, cessaram e fez-se bonança. O 25. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda-lhe obedece? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus estava no barco, todos ali estavam no barco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ali, o nosso Senhor estava ali dormindo no barco, descansando. Aleluia! E os discípulos estavam todos ali aflitos. Aquela tempestade. Estava todo mundo no barco, olha aquela tempestade ali. A fúria do mar. E ali uns aos outros falavam: sabe que mexe, aleluia, não compadece cada um de nós. Estamos aqui, nós vamos afundar, nós vamos morrer. E o mestre ali descansando. Aleluia. E ele falou com o Senhor: Senhor, não importa que nós vamos perecer. E Jesus falou: cadê a fé? Homem de pouca fé. Deus falou conosco nessa noite: cadê a nossa fé? Aleluia. Nós comentou o Senhor Jesus Cristo. Cadê a nossa fé para dar a fé em prática? Em nome de Jesus. Aí ele estava todo no barco ali preocupado. O mar, ali no barco a deriva. Nós ficamos preocupados, né, irmão? As lutas, essa diversidade de cada dia nas nossas vidas. Mas Jesus fala nessa noite conosco: cadê a vossa fé? Aleluia. Aleluia. Nós comentou o Senhor. E ali o nosso Senhor falou com o vento, com o mar: cala-te. E eles calaram. O mar cessou e o vento parou. Só uma palavra do Senhor. Como tem a palavra dizendo, né? O monte está aqui, vá para o outro lado. É a fé. Mesmo que nós tivermos a fé do grão de mostarda, né, irmão? A fé. A palavra diz: sem fé não é possível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, convicção. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Mesmo que venha palavra contrária, dizendo que eu e você não vai conseguir, não vamos dar ouvido a outras vozes, sim a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Nós comentou o Senhor. Jesus fala: cadê a vossa fé? Jesus falou: cala-te, vem do mar. Calaram. Porque cada um tem que ter uma voz de autoridade. Não, conseguimos, já vamos conseguir em nome de Jesus. Aleluia. Não dizer será,
que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Não. Aleluia. Quando Jesus está no barco, aleluia, tudo é fluido em nome de Jesus. Jesus estava no barco, ali fluiu. Ele mandou o frio do calor mar cessar. Em nome de Jesus. Aleluia. Que eu e você vamos botar nossa fé na prática. Aleluia. Não vamos desistir nossos sonhos. O nosso Deus realiza sonhos. Não vai subir no Senhor. Aleluia. Tem que ter fé. É tudo no momento de Deus. Como a Eclesiastes fala, né? Há tempo para todas as coisas. Vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos ter fé e perseverança. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. E aí o discípulo estava tudo preocupado com medo. E disse, não, para será que o mestre não se padece cada um de nós? Que o barco vai virar? O barco vira para um lado e para o outro. Mas Jesus está no centro. Em nome de Jesus. Louvado do Senhor. Vem a luta de um lado, vem de outro. Mas Jesus se encontra no centro. Em nome de Jesus. 1000 para o nosso lado e 10.000 à sua direita. Mas nós não seremos atingidos que Deus vai estar conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode cair uma folha da árvore se não for da benção do Senhor. Como Jó, aleluia, Satanás tocou. Aleluia, em Jó, não tocou na alma de Jó. Deus permitiu que acontecesse aquilo com Jó. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Aleluia. Pastor do Senhor, essa palavra para essa noite, fé, em nome de Jesus. Ele perdeu tudo, que no céu não vai para nada disso. Aleluia. A gente perde hoje, Deus dá amanhã, se vai dar vontade do Senhor, em nome de Jesus. Mas ele não perdeu a fé. Aleluia. E ele foi abençoado. A mulher dele disse, agora eu sou Deus e morre. Mas ele continuou ali, mesmo aleluia, no corpo, daquele jeito que estava, cheio de ferida, leproso ali. Mas ele não, aleluia, não perdeu a fé. Em nome de Jesus. E nessa noite, cada um de nós tem fé. Em nome de Jesus. Mesmo que o médico fala aqui, não tem mais jeito. Se for da vontade do Senhor, tem jeito sim. Tudo para Deus é impossível. Em nome de Jesus. Mesmo que o juiz fale que você não vai conseguir essa causa, Deus é o nosso juiz. Se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir sim. Em nome de Jesus. É tudo da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz, o homem faz o plano, mas é Deus que determina tudo. Aleluia. Assim seja a vontade do Senhor. Eu tenho meus planos, mas o plano de Deus é diferente do meu. Nosso nome do Senhor. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Em nome de Jesus. E ele fala, cadê a fé? Em nome de Jesus. Ele o discípulo estava no barco daquele jeito ali, com medo. Aleluia, de naufragar. Jesus falou, cadê a fé? Homem de pouca fé. Nosso nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa ser da situação que a gente passa. A gente tem que buscar mais a Deus. Deus permite acontecer agora na nossa vida, para a gente chegar mais a Deus. Para ter mais fé. Em nome de Jesus. Deus desperta cada um de nós. Em nome de Jesus. Ele quer falar conosco. A todo momento ele desperta. Filho, filha, quero falar contigo. Aleluia. É das madrugadas que ele busca mais a gente. Para ele buscar mais a ele. Nós também do Senhor. E a gente desperta, ele bota um sonho. Ele bota cada situação para cada um de nós despertar. A buscar a face do Senhor. Em nome de Jesus. Ter fé e perseverança. Em nome de Jesus. E também toda a palavra.
palavra aqui, aleluia. Vamos assumir do Senhor. Aleluia. Se encontra em Mateus 14, 22. Aleluia. Mateus 14, 22. Que fala o título: Jesus anda sobre as águas. Aleluia. Está lendo. O 22. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E é chegada já à tarde, estava ali só. O 22. E o barco estava já no meio do mar, acoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se a Jesus para eles andando por cima do mar. O 26. E o discípulo, vendo-a andando sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. E 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. O 28. E respondendo Pedro disse: Senhor, é tu, manda-me que ter contigo por cima das águas. O 29. E ele disse: vem. Jesus falou com Pedro: vem, Pedro. Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. O 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus falou. Jesus fala nessa noite: por que duvida do nosso Senhor Jesus? O 32. E quando subiram para o barco, clamou o vento. Aleluia. O 33. Então aproximou-se o que estava no barco e andaram, aleluia, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegando, aleluia, à terra de Gerará. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxe-lhe todo o que estava enfermo e rogavam-lhe que o menor eles puderam tocar a órfã, as aleluias, as suas roupas, e todos que tocaram ficaram são. Aleluia. Louvado no Senhor. Aqui Mateus 14, 22 também fala, né, da fé. Que Jesus andou sobre o mar, sobre as águas. E ali eles ficaram com medo, dizendo que era um fantasma. Aleluia. E Jesus falou: não, sou eu. Aleluia. E Pedro falou: Senhor, tem como eu ir com o Senhor andar sobre as águas? E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro foi. Mas Pedro foi, andou sobre as águas. Mas ele viu, ele olhou aquele maçã, aquela água toda, e começou a afundar. É que você não vão olhar a dificuldade, vão olhar para Jesus, olhar para o centro, que é Jesus, não para um lado e nem para o outro. Em nome de Jesus, que 1000 para o lado e 10.000 à sua direita. Mas nós vamos atingir, olhar para frente, que Jesus está na frente de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Pedro começou a afundar. E ele: Senhor, mestre, me ajuda. E o mestre falou, pegou ele e falou: homem de pouca fé. Aleluia. Ele estava muito bem. Aleluia. Não para Jesus. Esqueceu de tudo ao redor
nome de Jesus, só ligar no trono do Senhor. Porque quando Jesus voltar, a gente não está despercebido. Em nome de Jesus. Então Pedro estava indo muito bem, andando pelas águas, até o mestre e o encontro do Senhor. Mas ele desviou o olhar e viu aquela água toda, bateu o desespero. Mas no nome do Senhor, que eu e você nessa noite vamos olhar para Jesus. Não, nem só hoje, mas todo dia na nossa vida, olhar para Cristo. Aleluia. Não olhar para a dificuldade, para a luta. Mas no nome do Senhor, o nosso Deus nos levanta e nos põe de pé. Em nome de Jesus. Ter fé, ter perseverança. Em nome de Jesus. Os nossos filhos, nosso esposo, a esposa, está afastado do Senhor, não aceitou Jesus ainda. Vamos ter fé que um dia eles vão aceitar Jesus. Em nome de Jesus. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos desistir, ter fé. Em nome de Jesus. A cadeira do meu filho está aqui, do meu esposo está aqui, da minha esposa está aqui. É fé. Em nome de Jesus. Quando a gente ora e vê que não está acontecendo nada, mas engano da gente, está acontecendo que Deus está trabalhando. Em nome de Jesus. O nosso sonho não vê, mas Jesus está trabalhando em cima disso, ao nosso favor. Em nome de Jesus. Nós no Senhor, só é ter fé, não desistir, perseverar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, ele foi andando nas águas. Aleluia. E, aleluia, a situação ali, ele começou a afundar. E ele, aleluia, chamou: Senhor, mestre, me ajuda. O mestre falou: homem de pouca fé. Aleluia. Como Tomé, aleluia, alguns falaram que Jesus tinha ressuscitado. Tomé só creu quando ele viu. A gente tem que crer sem ver. A fé é aquilo que não se vê, é o que sente. Em nome de Jesus. Tomé, nos fala: Jesus, mestre, se ressuscitou, está vivo. Aleluia, o lugar do escravo, nas mãos. Ele: não, eu só vou ver quando eu tocar. Eu só vou ver quando ver. Nós não vamos ser como Tomé, ver para crer. Aleluia. Jesus aí, quando ele viu o Senhor, ele falou, viu e tocou. Jesus falou: só creste porque viu. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creio. Jesus falou em nome de Jesus. Aleluia. Não vamos duvidar, vamos crer no não poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos do Senhor. Não vamos ser como Tomé para ver e depois crer, não. Aleluia. Nós somos do Senhor. O que você almeja no nosso coração, Deus sabe de cada necessidade de cada um de nós. Aleluia. Só ter fé e perseverança em nome de Jesus. E creamos que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa palavra do Senhor no meu coração, falando da fé, da perseverança, para não desistir dos nossos sonhos, de nada, da nossa família, orar para os vizinhos, por toda a nossa saúde em primeiro lugar. Em nome de Jesus, ter perseverança, ter fé, despertar. Jesus nos desperta, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nome do Senhor. Os nossos olhos a gente não vê nada, mas Jesus está trabalhando, em nome de Jesus. Meus filhos voltar para o do Senhor, aquele que está afastado, aquele que não aceitou Jesus ainda, voltai. Aleluia, o primeiro amor, voltar para Jesus. Jesus está voltando. Aceita Jesus como o único salvador da sua vida. Tenha fé, persevere, não desista do seu sonho, de nada. Entregue na mão do Senhor, em nome de Jesus, que Ele tudo fará no meu e no seu favor, em nome de Jesus. Foi essa palavra que o Senhor me deu no meu coração, falando de fé, de perseverança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Até aqui para você nessas palavras.
Aleluia. Um pouquinho que Deus botou no seu coração. A gente falar do amor de Jesus. Em nome de Jesus. Não precisa ser muita coisa. Quando Deus fala um pouquinho, é um pouquinho. Quando Deus fala muito, é muito. Assim seja da forma do Senhor usar cada um de nós. Ele usa cada um diferente. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, te guarde. Tenha misericórdia de ti. Que você levante o seu rosto. E Deus te dê a paz. Tenha fé. Em nome de Jesus.